Você já se sentiu invisível? Já deu tudo de si? Se entregou e mesmo assim alguém não te valorizou? A dor do desprezo pode ser esmagadora. Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar isso. Imagine se você pudesse virar o jogo, fazer com que aquela pessoa que te ignorou ou te desvalorizou agora se arrependesse profundamente e corresse atrás de você, desesperado para recuperar o que perdeu. Neste vídeo, você vai descobrir 7 maneiras poderosas que não apenas farão quem não te deu valor se arrepender, mas vão fazer com que essa pessoa volte, reconhecendo finalmente o quão incrível você é. Não se trata de manipulação, mas de aprender a se valorizar de maneira tão intensa que os outros não terão outra escolha, a não ser reconhecer seu valor. Se você está pronto para fazer quem te desvalorizou voltar correndo atrás, fique comigo até o final. Então vamos aos ensinamentos. Lição 7. Aceite a realidade e não dependa da validação alheia. A 7ª lição, talvez mais poderosa atitude que você pode adotar para fazer quem não te valorizou. Se arrepender é aceitar a realidade e, acima de tudo, não depender da validação de ninguém. O estoicismo ensina que a vida é repleta de eventos que estão além do nosso controle, e a forma como reagimos a esses eventos é o que realmente determina o curso da nossa existência. A aceitação da realidade não é sobre resignação passiva, mas sobre entender que nem tudo o que acontece depende de nossa ação direta. Quando alguém não te valoriza, isso é uma escolha dessa pessoa, não uma medida do seu valor. Muitas vezes buscamos a aprovação dos outros, especialmente de quem não nos dá o devido valor, na tentativa de preencher um vazio interno, mas isso é uma ilusão que nos faz mais dependentes do que realmente deveríamos ser. A busca por aprovação externa é uma armadilha emocional que nos faz submeter nossos sentimentos e autoestima ao julgamento dos outros. O verdadeiro estoico sabe que não podemos controlar o comportamento de quem está ao nosso redor. E mais importante, que a validação que buscamos fora de nós deve vir de nossa própria percepção interna. O seu valor como ser humano, como pessoa, não depende do que os outros pensam de você, mas do que você acredita sobre si mesmo. Se você coloca sua autoestima nas mãos de outra pessoa, você está cedendo seu poder a ela, e quem não te valorizou pode facilmente te deixar para trás, sem sequer perceber o impacto de sua negligência. Nesse momento, o estoico nos ensina a não deixar que as ações de outra pessoa nos afetem profundamente. Aceitar a realidade com serenidade é a chave para encontrar a paz interior. Quando você compreende que o que os outros fazem não é sobre você, mas sobre eles, você começa a se libertar emocionalmente do ciclo de aprovação. Quando alguém não te deu o devido valor, não é sobre você ser menos, mas sobre a incapacidade dessa pessoa de perceber seu valor real. E isso não deve ser uma dor para você, mas sim um sinal de que essa pessoa tem uma visão limitada de quem você realmente é. O estoico, ao perceber esse tipo de situação, não fica preso a emoções negativas como raiva ou frustração. Em vez disso, ele aceita que não pode controlar como os outros o percebem, mas pode controlar como reage a isso. Ele mantém sua paz interior, sem se deixar perturbar por aquilo que está fora de seu controle. Esse entendimento cria uma sensação de liberdade, porque ao não depender da aprovação alheia, você recupera seu poder. Essa liberdade emocional é fortalecida pelo desapego. O desapego é fundamental para que a pessoa que não te valoriza não tenha o poder de afetar seu equilíbrio. Quando você se desapega da necessidade de ser aceito, desejado ou validado, você se coloca em uma posição de força. Não se trata de ignorar os outros ou de se afastar da humanidade, mas de compreender que o seu valor não é determinado por ninguém, além de você mesmo. Quando você começa a adotar essa visão, você se torna imune à opinião dos outros. O que pensam sobre você não será mais uma fonte de dor ou frustração. Isso cria uma paz sólida dentro de você, uma paz que ninguém pode abalar. Ao aceitar a realidade, você não está apenas se afastando da dor que vem da desvalorização, mas também se preparando para crescer. Quem não te valorizou pode até perceber seu valor mais tarde, mas isso não será mais o que vai te definir. Você estará tão centrado em quem você é, em sua jornada e em seus próprios objetivos, que o que os outros pensam de você será irrelevante. Isso cria um paradoxo poderoso.
Quando você para de buscar a aprovação, é nesse momento que as pessoas começam a perceber sua grandeza. Isso acontece porque as pessoas são atraídas por aqueles que são confiantes e independentes, que não precisam da aprovação dos outros para se sentirem completos. Lição 6. Invista no seu autodesenvolvimento constante. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não depende das circunstâncias externas ou das opiniões dos outros, mas da constante busca pelo autoconhecimento e autossuperação. Quando você investe em seu próprio autodesenvolvimento, você não só cresce como ser humano, mas também se distancia da necessidade de validação externa. Se alguém não te valorizou, ao invés de desperdiçar energia tentando mudar a percepção dessa pessoa, você foca em se tornar uma versão melhor de si mesmo. O autodesenvolvimento pode assumir muitas formas. Aprimorar suas habilidades profissionais, dedicar-se ao aprendizado constante, cuidar da sua saúde física e emocional, ou até investir no seu crescimento espiritual. Cada pequeno passo que você dá em direção ao seu aprimoramento pessoal reforça sua autossuficiência e sua capacidade de ser feliz sem depender da aprovação dos outros. Isso não significa se tornar egoísta ou desinteressado nas relações humanas, mas significa que você se torna o responsável pelo seu próprio sucesso e bem-estar, independentemente das falhas ou falhas alheias. Ao seguir nesse caminho, você cria uma sólida fundação emocional e intelectual, que não pode ser abalada por quem não te deu o valor que você merece. Quando alguém não te valorizou, essa pessoa muitas vezes não tinha a percepção correta do seu valor e, mais importante, não sabia o quanto você estava investindo em seu próprio crescimento. O simples fato de você estar se tornando uma pessoa mais sábia, mais forte e mais independente faz com que essa pessoa comece a sentir uma perda. Uma perda do que poderia ter sido ao seu lado. Isso cria um ciclo de arrependimento, porque ela percebe que, enquanto você se dedica ao seu crescimento, ela ficou para trás. E quando essa pessoa perceber o quanto você se desenvolveu, será tarde demais. O autodesenvolvimento constante faz com que você se torne um ímã de respeito e admiração, fazendo com que quem não te valorizou queira se aproximar, agora em busca do que perdeu. Lição 5. Priorize sua paz interior e elimine a ansiedade pela aprovação. No estoicismo, a paz interior é o bem mais precioso. Quando você busca constantemente a aprovação dos outros, você se coloca em uma posição de vulnerabilidade emocional. Isso é um terreno fértil para a ansiedade e o sofrimento, porque você começa a depender das reações externas para se sentir bem consigo mesmo. A verdadeira liberdade emocional vem do desapego da validação alheia, e é isso que o estoicismo ensina. A serenidade interna não depende do comportamento ou da opinião dos outros. Ela é construída de dentro para fora. Quando alguém não te valoriza, a tendência é sentir-se rejeitado, frustrado e até perder a confiança em si mesmo. Mas o estoicismo nos ensina que essas reações não devem ser alimentadas. Aceitar o que está fora do seu controle e focar na sua resposta emocional é o que traz libertação. A paz interior não é algo que se conquista ao agradar aos outros, mas ao se manter firme em seus próprios princípios e viver conforme sua própria verdade. Isso não significa que você deve ignorar os sentimentos de rejeição ou desprezo, mas sim não se deixar consumir por eles. Quando você tem paz interior, você tem controle sobre suas emoções. Você entende que a falta de valorização de outra pessoa não diminui sua grandeza, mas reflete a limitação da percepção dessa pessoa. Ao priorizar sua paz interior, você começa a ver quem não te valorizou de uma forma mais clara. Não é uma questão pessoal, mas uma questão de percepção. Essa mudança de perspectiva elimina a ansiedade que surge da necessidade de ser reconhecido. Quem não te valorizou antes começa a perceber que não pode mais afetar sua serenidade. A falta de preocupação pela aprovação alheia cria um desejo em quem não te valorizou, de reconquistar sua atenção. Mas esse arrependimento se torna uma reação tardia. Quando você não depende mais da aprovação de ninguém, você se torna incrivelmente atraente para aqueles que um dia te desvalorizaram. Mas agora você já segue em frente, sem precisar deles para se sentir completo. Lição 4. Mantenha seu foco nas ações que você pode controlar. No estoicismo, uma das premissas centrais
é a ideia de focar no que você pode controlar. Você não pode controlar as ações ou pensamentos dos outros e, muitas vezes, tentar mudar a percepção de quem não te valorizou é um esforço inútil. O estoico sabe que a verdadeira liberdade vem do foco em suas próprias ações e reações, e não na tentativa de controlar tudo ao seu redor. Ao invés de se consumir com a dor de não ser reconhecido ou respeitado, você deve redirecionar sua energia para aquilo que está ao seu alcance. Focar no que você pode controlar permite que você se mantenha equilibrado, sem se deixar consumir por frustrações e desgostos. Se alguém não te deu o valor que você esperava, isso não é algo que você pode mudar. Mas o que você pode mudar é como você reage a essa situação. E a melhor resposta é focar em melhorar a si mesmo, tanto no aspecto emocional, quanto nas suas habilidades e competências. Quando você se concentra nas ações que pode controlar, você retoma o controle da sua vida. Ao invés de esperar por mudanças nos outros, você começa a construir um futuro melhor para si mesmo. E esse caminho, inevitavelmente, vai gerar a admiração daqueles que não te valorizaram. Eles começarão a perceber que, enquanto eles ficaram parados, você avançou. Esse progresso pessoal se torna um reflexo do seu poder interno. As pessoas não se atraem por aqueles que ficam presos em frustrações, mas por aqueles que tomam as rédeas da sua vida e seguem em frente, independentemente do que aconteça ao seu redor. Essa força de caráter é imbatível. E quem não te valorizou começa a perceber que você não depende mais deles para crescer. Lição 3. Estabeleça limites claros e respeite-se. Estabelecer limites claros e respeitar a si mesmo é uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar para fazer com que quem não te valorizou se arrependa. Quando você não impõe limites, permite que os outros façam o que bem entendem com sua energia, tempo e sentimentos. O estoicismo nos ensina que a autodisciplina e o respeito próprio são essenciais para uma vida plena. Quando alguém não te valoriza, é fácil cair na tentação de buscar constantemente sua aprovação ou agradá-la. Mas ao estabelecer limites claros, você mostra a todos, inclusive a quem não te valorizou, que o seu tempo e sua energia são preciosos. Essa atitude começa com definir para si mesmo o que você merece e o que não está disposto a aceitar. Quando você se respeita, os outros começam a ver isso e se adaptam à nova dinâmica. Estabelecer limites também significa não aceitar comportamentos desrespeitosos, como desconsideração ou falta de empatia. Quando você começa a se impor de maneira respeitosa, você cria um ambiente onde quem não te valorizou tem a oportunidade de refletir sobre o que perdeu. Quem não te deu valor antes começa a se arrepender ao perceber que você não está mais disponível como antes. E a dor dessa percepção é o que muitas vezes os faz correr atrás. Estabelecendo limites, você não apenas protege sua energia, mas também demonstra um nível de autossuficiência emocional que acaba atraindo respeito de todos ao seu redor. Lição 2. Viva sua vida de forma independente e autossuficiente. No estoicismo, a independência emocional e a autossuficiência são fundamentais para encontrar paz verdadeira. Quando você vive sua vida de acordo com seus próprios princípios, sem precisar da aprovação ou presença dos outros, você se torna mais forte, mais seguro e mais atraente. Quando alguém não te valoriza, é natural querer buscar uma forma de mudar essa situação, mas o estoicismo nos ensina que a autossuficiência emocional deve ser a base de qualquer relacionamento, seja ele romântico, de amizade ou profissional. Quando você é independente, você não precisa de ninguém para se sentir completo. Isso cria uma liberdade emocional, que é uma das características mais atraentes de uma pessoa. Quem não te valorizou começa a perceber que você não depende de sua presença ou aprovação para ser feliz ou bem-sucedido, e isso faz com que ela se arrependa de não ter reconhecido isso antes. A independência emocional significa que sua felicidade não está mais atrelada à aceitação ou ao comportamento da outra pessoa. Você construir sua vida baseado no que é importante para você. E essa capacidade de seguir em frente, sem se deixar afetar pelos outros, cria uma nova dinâmica em qualquer relação. A pessoa que não te valorizou começa a se perguntar por que você não precisa mais dela. E o desejo de voltar se torna quase uma necessidade. Mas ao focar na sua própria jornada,
Você se coloca em uma posição de poder, onde a pessoa precisa se esforçar muito mais para recuperar o que perdeu. Lição 1. Cultive o desapego e aceite a perda com sabedoria. O desapego é talvez a mais importante das práticas estoicas. Aceitar a perda com sabedoria significa entender que nada na vida é permanente e que tentar segurar algo que não está mais em sintonia com você é um caminho para o sofrimento. Quando alguém não te valoriza, a primeira reação pode ser o sofrimento pela perda dessa pessoa ou da relação. Porém, o desapego nos ensina a aceitar a impermanência das coisas e a nos libertar da necessidade de controlar ou manipular o que não podemos. Quando você deixa de se apegar àqueles que não te valorizaram, você se liberta emocionalmente. O desapego não é sobre indiferença, mas sobre não permitir que a perda de algo ou alguém defina sua felicidade. Ao praticar o desapego, você cria espaço para novas experiências, novas pessoas e novos caminhos, sem carregar a dor do que foi perdido. Quem não te valorizou começa a perceber que, ao não te dar o valor devido, perdeu algo que não pode mais recuperar. A dor da perda é sentida com mais intensidade quando você não se deixa afetar por ela. E ao se desapegar, você se torna mais forte, mais centrado e mais focado no que realmente importa, seu próprio caminho.